pessoal, estamos de volta a mais um episódio do Nexus Pod, o ambiente onde nós conhecemos um pouquinho mais do Nexus, daquilo que é a nossa cultura, do que são os nossos valores, da nossa metodologia, e nada melhor do que isso, do que ter membros, pessoas que de fato fazem diferença nesta nossa criação do Net Sharing, para falar um pouco da sua vida e da sua experiência dentro do Nexus. Hoje temos aqui a Angélica, do Grupo Paulista. Angélica, bem-vinda! Obrigada, Thiago. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. Eu próprio quero conhecer algumas coisas. Nós já nos encontramos algumas vezes, mas neste momento eu sempre descubro e peço sempre que me contem coisas que mais ninguém sabe e que nós vamos descobrir aqui no nosso ambiente. Tá certo. Mas me fala um pouquinho sobre a Angélica, quem é a Angélica, de onde veio, onde nasceu, aquilo que você achar importante que te caracteriza, que acaba sendo um pouco a tua cara e que te caracteriza um pouquinho como pessoa. Certo. Eu sou gaúcha, eu vim morar em São Paulo com 17 anos, meu pai trouxe a família e foi bem na época de vestibular, então eu decidi fazer arquitetura e me formei na FAAP em 2002, mas já trabalhei na área desde 2000, então mais de 25 anos aí exclusivamente fazendo arquitetura. E eu nasci no interior, bem no interior, então a minha raiz é bem interiorana mesmo, bem natural, vamos dizer assim. E você, os seus pais não podem ouvir a resposta. Você se considera gaúcha ou... Eu me considero pauliúcha. Pauliúcha. Pauliúcha, perfeito. O gaúcho nunca, né, tem as raízes muito fortes, mas eu amo São Paulo. É uma cidade fantástica. Para quem aprende a viver nesta loucura que é São Paulo, é uma cidade fantástica. Exato. Não é? Tem até uma história que eu vim com 17 anos e com 26, depois de 4 anos de formada, eu sempre tive uma mente muito empreendedora. Eu quis voltar. Esses 9 anos foram extremamente intensos, né? Essa energia de São Paulo intensos. E eu falei assim, quero sair de casa, aproveitar e voltar para minha terra. E lá eu montei o meu escritório, meu primeiro escritório de arquitetura. E foi bem na época do boom imobiliário, né? Então lá eu construí mais de 100 casas. Que legal, que interessante. Exatamente. Lá eu construí mais de 100 casas. E já posso falar um pouco da minha área? Não, estamos aqui à vontade. pode ir navegando como achar melhor. Sim. E aí, depois, quando começou a acalmar essa questão das construções, eu entrei, naturalmente, né? Eu comecei a fazer a arquitetura de interiores. E eu me apaixonei, porque eu sou extremamente detalhista, adoro detalhes, adoro... os detalhes mesmo de tudo, né? Eu sou uma pessoa muito profunda em todas as questões e me encantou muito a arquitetura de interiores. Mas aí eu comecei a fiz muitas clínicas, fiz algumas residências, isso tudo lá na Serra Gaúcha, né? Onde eu montei esse escritório. E só que naquela época eu senti que faltava algo, porque as pessoas pediam muito a decoração, né? Muito a estética. Eu quero o meu espaço, a minha casa, o lugar onde eu trabalho bonitos. E aí, será que eu, como arquiteta, queria isso como um legado, só a beleza, né? E foi ao mesmo tempo que caiu para mim um curso de PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é um dos primeiros estudos da neurociência, né? E lá eu fui buscar autoconhecimento, porque eu me senti ali, será que é isso que eu quero da minha profissão? Para onde eu vou caminhar? Então eu fui em busca de autoconhecimento. Só que eu descobri muito mais do que isso, né? Eu não sabia... Esse é o problema de procurar. Esse é o problema de procurar. Exatamente. Quem procura acha, né? E aí? Quais foram as descobertas? Eu não passei só a me entender um pouco, eu passei a entender de pessoas. Claro. Né? Passei a entender e conhecer pessoas. E aí eu comecei a aplicar aqueles conhecimentos de neurociência nos meus projetos e foi assim incrível, porque até então eu aplicava mesmas soluções para as mesmas questões, né? Então, uma clínica odontológica precisa dos mesmos equipamentos, das mesmas funções que outra clínica odontológica.
uma cozinha, um quarto, uma sala na parte residencial, tinha as mesmas questões em todos os ambientes similares. Mas aí, quando entrou a neurociência, que eu entendi que a arquitetura não era sobre os espaços. A arquitetura é sobre pessoas. Porque aquele dentista vive e trabalha de um jeito, o outro trabalha de outro. A parte técnica, os equipamentos podem ser os mesmos. E aí foi uma grande virada na minha profissão, no meu trabalho, quando eu comecei a aplicar isso, né? Então, e começaram a surgir muitas... Porque, assim, eu fazia o projeto para o Thiago e as mesmas soluções para a família do Thiago, para a família da Lu, eu não conseguia resolver, né? Então, eu precisava entender como que a família do Thiago vive. Que horas acorda, que horas ele volta, que cada um faz, da onde cada um veio. Então, entender as pessoas para criar os espaços. Então, eu introduzi a neurociência dentro da arquitetura e isso foi muito E aí, legal. o que é que você ganhou? Você ganhou produtividade ou ganhou mais satisfação? Eu ganhei mais satisfação. Mais leveza para ti por entenderes que também estás a entregar aquilo mais adequado a cada cliente? Exatamente, mais satisfação, mais leveza no processo. Porque a gente, sabendo um pouco mais da intimidade das pessoas, a gente também cria conexões, né? E essas conexões, não te falei aqui quando a gente se cumprimentou, a Cida é uma das minhas melhores amigas, só que como eu a conheci como cliente, ela foi primeiro minha cliente, a gente criou uma conexão muito grande. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas. E passaram pessoas na minha vida que chegaram extremamente confusas. Não sabiam o que queriam exatamente dos espaços. Então, eu fui entender ali as pessoas. Posso contar um caso? Pode, lógico. Vamos embora. Um cliente chegou para mim, ele tinha acabado de se separar e tinha comprado um apartamento e ele, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, se fosse assim, se fosse assado, ele estava completamente perdido. Há um ano ele pensava sobre aquilo e ele não sabia o que fazer. E ele passava de loja em loja, planejados, revestimentos, e cada pessoa, cada vendedor falava uma coisa para ele. Então ele ficava mais perdido ainda. E aí eu falei assim, calma, vamos lá. Eu estava, isso no apartamento, já visitando o apartamento. Entendi ali o espaço, né? Em poucos minutos, eu tenho muita experiência, eu entendi ali o espaço. Aí eu perguntei quem que ele era, o que ele fazia. Ele me contou um pouco da separação e aí ele se emocionou falando das filhas, que ele estava com receio de ficar longe das filhas. Isso que as filhas já tinham 18, 20 anos, mas é um apego. Ou seja, eu estava entendendo o íntimo dele. E aí eu falei assim, por que a gente não faz assim, assim, assado? Eu falei algo completamente diferente do que todo mundo tinha dito para ele. E aí encaixou na vida dele, porque eu entendi a vida dele. Fez sentido, a coisa acabou se encaixando. Se encaixando. E aí uma outra questão que até é mais recente, aí pro lado empresarial, que eu atendo empresas também. Eu recebi uma ligação, uma pessoa falou assim, eu sou advogado, eu achei teu contato pelo Google e eu já tenho um projeto, eu quero saber se você faz somente a obra. Aí eu falei assim, depende. Eu geralmente não faço. Eu poderia, não sei porquê, eu disse, depende, onde fica? Era 2 quadras da minha casa. Então, assim, daria para fazer, né, só a obra. E aí eu marquei, cheguei lá no local para conhecer, eu olhei o projeto, eu olhei o espaço e eu fiz poucas perguntas para os 2 advogados que foram conversar comigo. Em 15 minutos, eles entenderam que o projeto que eles tinham na mão não atendiam eles. Porque eu perguntei para eles questões. Que pessoas eles recebiam naquele lugar, que tipo de negócios eles iam fazer, qual que era a atividade da advocacia deles. E aí você olhava no projeto... Não combinava. Não encaixava. Não é que eles não era um projeto bonito. Eles tinham aceitado esse projeto, queriam executar porque eles olhavam, é bonito. Mas não estava funcional. Então, lembra que eu falei que a minha primeira crise existencial foi por conta da beleza? Eu acho que a beleza vem quando a funcionalidade
ela está cumprindo, ela é cumprida, né? Porque depois que isso está funcional e isso se torna simples, às vezes eu crio projetos, às vezes demora. Quando eu olho para ele e falo assim, nossa, ficou simples, então tá certo, então tá bom. E aí assim a gente vai pôr cor, a gente vai pôr outras coisas. E nesse escritório de advocacia era apenas uma sala de reuniões, né? Então, o que eu trouxe de elementos que foram muito interessantes para ele, como eu apresentei esse projeto? Eu estudei a missão, visão, valores da empresa deles. Então, eu trouxe uma mesa de reuniões com um tampo de mármore branco, que era para trazer clareza. A logomarca deles era azul, e eu coloquei ela em preto, para trazer autoridade. Se você pensar assim, fechar o olho e pensar assim, escritório de advocacia, você lembra aqueles ambientes pesados, né? Escuros, cinza, preto, madeira escura. Por quê? Porque sempre se quis que o advogado, que os escritórios fossem autoridade, força. Só que isso traz muito distanciamento, muitas vezes, do cliente. Então, quando eu entendi quem que era o cliente dele, que é a advocacia trabalhista, às vezes ele chega ali muito... com um problema muito grande, muito agoniado com aquilo. Então, eu preferi colocar um peso, o preto, na logomarca deles e deixar o ambiente mais claro, né? Então, eu usei o preto na base da mesa, na base das cadeiras e na logomarca deles. A mesa clara, para trazer transparência, né? Clareza, transparência. O azul das cadeiras para trazer segurança. Coloquei um tapete verde, também traz segurança. E as paredes eu pintei num tom de bege, que é para trazer conforto. Para quem entrar ali nos 3 primeiros segundos, que entrar naquele ambiente, sentir, aqui eu vou ser acolhido, aqui eu vou ser bem atendido. Então, assim, cada ponto, cada escolha que eu faço tem uma intenção por detrás disso. No final sempre fica muito bonito, mas eu acho que é muito mais do que beleza por beleza. Agora, fala uma coisa, senão o nosso tempo vai voar, mas é que eu estava aqui navegando, já queria falar um pouquinho sobre tudo o que eu penso, um pouquinho sobre isso, mas não nos vai dar tempo. Me fala uma coisa, como é que foi a sua vinda para o Nexus, como é que você conheceu o Nexus, por que você veio para o Nexus? Olha, como eu te falei, eu sou empreendedora desde 2006, foi quando eu fui para o Rio Grande do Sul. E então é uma vida muito solitária, né? Decisões muito solitárias. Eu tive funcionários, né? Eu tive escritório lá. Depois de 7 anos eu resolvi voltar para São Paulo para fazer uma pós em sustentabilidade, que lá me dificultava porque era interior. Minha família continuava aqui, então eu voltei para cá. Fiz a pós, mas esse tempo todo eu sentia muito solitária, né? Com dificuldade de trocar informações, ideias, porque nem tudo você compartilha com o funcionário. E aí uma amiga me convidou para conhecer e eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu estou precisando e sensacional. Fez sentido. Fez Há quanto sentido. tempo você está no Nexus? 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio. Que maravilha, muito bom. E você está aqui, você sabe que está aqui por ser um membro de alta performance. Sim. Uma pessoa que realmente está engajada. Sim. E que naturalmente se preocupa com os outros, não é? Sim. Porque no Nexus, a pessoa de alta performance é aquela que mais contribui. Sim. Não é que mais fecha negócios, é que Sim. mais contribui. Sim. Então você está realmente engajada, você realmente entendeu o espírito e faz sentido para você viver dessa forma. Faz sentido, porque, como eu te falei, eu sou uma pessoa muito profunda. Se eu tô ali de corpo e alma, por inteiro. Porque se não faz sentido para mim, aí já não... Né? Então, assim, eu sou muito consumidora do meu grupo e é como se fossem meus sócios ali, assim, ajuda, eles me ajudam, eu ajudo e a gente está sempre, acho que, pensando um no outro, sabe? Então, é isso, eu entro de corpo e alma quando eu quero. Não, isso é maravilhoso. Para mim faz todo sentido e eu sou assim, não é? Eu faço parte mais do que um grupo e em todos eles
Eu tenho que estar lá na É frente. de coração, né? Não Agora, tem a como minha vida separar. roda à volta dos membros do Nexus, não é? Não Sim. só porque eu também sou CEO Claro. e sócio, mas porque, de fato, eu acredito nessa metodologia, mais do que na metodologia, nessa forma de viver. Sim. Forma Eu de acredito, viver, muito é. bom. Isso mesmo. Então, eu realmente, para mim, faz toda a diferença e eu apenas replico aquilo que me fez bem para que outros possam viver da mesma forma. Sim. Não é? Logicamente, à sua maneira, cada indivíduo é um indivíduo, Sim. mas dentro do mesmo conceito. O que é Sim. que você diria para uma pessoa, um outro arquiteto, ou não interessa, porque é que ele deveria vir para o Nexus? Por que ele deveria? Qual é o seu maior argumento de venda? Aham. Ou antes, qual é o argumento que você acha que mais deveria ser usado e que é mais importante para você e que por isso deve ser mais valorizado? É fazer mais negócios? Olha, eu acho que fazer mais negócios é consequência, né? Adoro isso. Fazer mais negócios é É que todo consequência de mundo vem, tudo. 98% vem para fazer mais negócios. É. E depois, com a maturidade, entendem que é Entende? isso. Não, eu entrei para fazer conexões, para ter, Você já veio para com... ampliar a minha empresa, vamos dizer assim, né? Para trocar, para crescer, para aprender. E eu acho que fazer negócio é consequência. Então, eu acho que para quem estiver interessado ou quiser, né, conhecer o Nexus, eu acho que o Nexus é crescimento. Eu acho que é evolução e pertencimento, assim, e ajuda, sei lá. Acho que é... Você já falou várias, apesar de serem delas todas estarem casadas, não é? Muito parecidas, parecidas e muito conectadas. Nós não somos nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Acho que não é à toa que muita gente às vezes quer ter sócio porque é algo que você divide, né? E ali você consegue ter esse coleguismo, não sei como que eu chamaria essa palavra, ter conexões com outras pessoas que você vai aprender, que você vai ensinar, porque você aprende muito também quando você ensina. Claro. Né? Não, maravilhoso. Bom, o nosso tempo está a chegar ao fim, eu estou amando, mas agora eu quero que você fale com o grupo, com o seu grupo paulista, o melhor grupo, não é? O melhor grupo. Indiscutível Paulo, isso, indiscutível, não é? O melhor com grupo, certeza. quero que você fale com eles, mande uma mensagem para eles. Grupo Paulista, vamos lá, as nossas metas estão super cumpríveis, sou eu que sou a VP de negócios, né? Eu que coloquei as metas lá, vamos gerar mais conexões, vamos crescer juntos, porque eu acho que fazer negócios é consequência disso. O Nexus crescendo, a gente crescendo dentro do Nexus, todos sairão ganhando. Muito bom. Gente, eu até estou perdido aqui com toda esta informação, mas foi maravilhoso, mais uma vez, um episódio fantástico, pudemos conhecer uma pessoa fantástica, uma pessoa que realmente dá para ver o quanto está embebida e o quanto entendeu a metodologia, o conceito e a cultura do Nexus. Muito obrigado, mais uma vez, até à próxima e nunca percam a oportunidade de conhecer mais pessoas e um pouco mais do que é todo esta atmosfera, este ecossistema do Nexus. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigada.